E aí, pessoal? Bom, então, como eu comentei com vocês, agora eu vou resolver 3 dos exercícios indicados. E o procedimento de resolução dos exercícios, eles se aplicam aos outros exercícios. Então, basicamente, a aplicação de alguns conceitos do capítulo 8, que é essa questão da falha e da fratura dos materiais. Okay? Então, deixa eu colocar aqui. Beleza? Então, vamos lá, né? Então, o primeiro dos exercícios é o 8.1, que pergunta a seguinte coisa: qual a magnitude de tensão máxima que existe na extremidade de uma trinca interna que possui um raio de curvatura de 1,9 vezes 10 a menos 4 milímetros de um comprimento da trinca de 3,8 vezes 10 a menos 2 milímetros, quando é aplicada uma tensão em tração de 140 megapascal? Então, aqui é a aplicação direta daquela equação. Deixa eu pegar aqui o marcador. Tá aqui. Beleza. Então, dessa equação que a gente viu no slide, que é a tensão máxima, ou seja, qual a tensão aplicada na peça que tem aquela trinca que vai resultar numa fratura, né, que vai fazer uma trinca correndo no material. Dadas as características da trinca, no caso, o raio de curvatura, né, o ROE que ele forneceu aqui, e o tamanho A, okay? O comprimento da trinca. Então, o que acontece? Uma trinca. Sim, está aqui essa informação importante, a trinca interna. Então, olha só, sigma máximo é igual a 2 vezes o sigma nominal, o sigma zero aplicado, A sobre ρe, tudo isso elevado a meio. Então, o que você vai ter que fazer é substituir os valores aqui e tomar o cuidado de dividir esse A por 2. Por quê? Porque aquela aproximação de elipse que aparece no slide, você só pode usar metade do comprimento dado ao modelo quando a trinca é interna. E quando ela é externa, você usa o comprimento total. Nesse caso, como a trinca é interna, o sigma, o comprimento dela, o A, é 3,8, então tem que usar metade. Então, você vai dividir isso aqui por 2, não é? 3,8 dividido por 2 para colocar no lugar de A. No lugar de ρe, você só coloca 1,9 vezes 10 a menos 4. Nesse caso, você pode deixar em milímetros mesmo, porque vai ser milímetro sobre milímetros. Isso vai dar uma razão aí, um número, que a unidade vai acabar cancelando. Então, você pode deixar em milímetro mesmo. Só não esquece de tirar a raiz quadrada, nesse parênteses aqui, e aí fazer 2 vezes 140, né? 10 na sexta, vezes a razão da metade disso daqui por isso daqui, 1,9. E aí você vai encontrar que a tensão máxima, o sigma máxima, é de 2.800 megapascal. Significa o quê? Que se eu quiser fazer com que uma trinca corra dessa trinca interna, né, que o material rompa, eu vou ter que aplicar um sigma externo de mais de 2.800 megapascal. Ou seja, se eu estou aplicando 140 megapascal, esse valor aqui seria bem considerado alto. Né? Então, esse seria o valor que eu deveria aplicar para romper o material. Certo? Isso mostra que, por exemplo, se eu diminuir o raio aqui, isso tende a diminuir este valor aqui, aumentar esse valor aqui. E aí, se aumentar esse cara aqui, eu tendo a diminuir esse valor aqui. Então, são fatores geométricos da trinca que podem levar a uma ruptura do material. Então, no processamento dos materiais, geralmente evita-se, principalmente nos cerâmicos, até aquelas bolhas e aquelas porosidades internas que realmente podem levar a esse tipo de comportamento. Bom, daí na próxima sequência de exercícios, o 8.12, ele trabalha com um ensaio de impacto. Ele diz a seguinte coisa: encontram-se tabulados a seguir os dados que foram coletados a partir de uma série de ensaios de impacto Sharp em uma liga revenida de aço 4340, tipo de aço. Item A. Trace os dados na forma de energia de impacto em função da temperatura. Item B. Determine a temperatura de transição dúctil frágil como aquela temperatura que corresponde à média entre as energias máxima e mínima. Item C. Determine a temperatura de transição dúctil frágil como aquela temperatura na qual a energia de impacto é de 50 joules. Então, o que acontece aqui é o seguinte: no enunciado você tem isso que está falando aqui, e você tem essa tabelinha aqui, ela está junto lá no enunciado. Então,
Então, para cada valor de temperatura, foi feito um ensaio de impacto e relacionado às energias que estão nessas duas colunas. E aí no item A pede justamente para traçar os dados na forma de impacto em função da temperatura, ou seja, criar este gráfico que está aqui. Então, esse gráfico, você pode colocar os dados, sei lá, no Excel e mandar plotar os resultados. Então, vai ter a curva, não é, com o comportamento de transição. Está marcado aqui. E aí ele quer saber, no item B, determinar a temperatura de transição como a média entre as energias máxima e mínima. Então eu tenho que olhar aqui quais são a máxima e a mínima energia no processo. Então o valor mais alto de energia é 105 joules e o mais baixo é 24. Então eu posso relacionar uma temperatura como uma média, ou seja, pegar a energia média, não é? E relacionar desta forma aqui. Então, se eu fizer a média, pegar a máxima, menos a mínima e dividir por 2, isso vai dar 64,5. Ou seja, quem que é a máxima? 105. Menos 24, tudo isso dividido por 2 dá 64,5 joules. O que acontece? Qual vai ser a temperatura associada a essa energia média? Está aqui. 60 joules está nesse ponto aqui. Aqui é 80, no meio do caminho deles é 70. 64,5 estaria para cá. Então, eu vou marcar este ponto aqui e vou projetar na curva. Aqui. Esse ponto aqui vai dar para cá, em menos 100 graus Celsius. Então, a temperatura de transição dúctil frágil acontece com a média das energias em menos 100 graus Celsius. No item C é a mesma coisa, só que agora você vai pegar a energia de 50 joules. Então você vem aqui no gráfico, acha lá onde está 50, aqui. Fez 50, projeta no gráfico, nesse ponto aqui, joga para cá. Aqui é 100 negativo, para cá é 150, aqui no meio é metade, entre 150 e 100 negativos, deve ser 125. E mais próximo de 100. Então aqui você faz uma estimativa como menos 110 graus Celsius. Então nesses exercícios aqui, basicamente vão ser fornecidos esses dados, você vai ter que montar uma curva de energia contra temperatura e muitas vezes projetar os valores ou calcular médias e encontrar os valores relacionados. Então, para as energias, eu encontrei as temperaturas. Okay? Então, fisicamente, significaria o quê? Qual a temperatura? Que esse material aqui, essa liga redonda de aço, em menos 100 graus Celsius, ela tem essa transição dúctil frágil. Ela está saindo de um comportamento dúctil para um comportamento mais frágil. Então, se ela tomar uma pancada ou um esforço aqui muito abrupto, ela pode romper de maneira catastrófica, com uma fratura frágil e não com um comportamento dúctil. Não é? Lembrando que essa região aqui está associada a energias mais altas, deformações dúcteis, e essa região aqui, energias mais baixas, deformação ou rompimento frágil. Okay? E, por último, e não menos importante, nós temos a questão das vidas em fadigas, não é? Do número de repetições cíclicas. Então, a gente tem aqui essa figura, não é, associada a esse exercício. Você tem três materiais aqui: o aço 1045, essa liga de alumínio 2014T6 e latão vermelho. Okay? Então, o enunciado diz a seguinte coisa: uma barra cilíndrica de diâmetro de 6,4 mm, fabricada a partir de uma liga de alumínio 2014T6, é submetida a um ciclo de aplicação de cargas alternadas de tração e compressão ao longo do seu eixo. Se as cargas de tração e compressão máximas são de 55.340 N e menos 5.340 N, respectivamente, determine a duração da sua vida em fadiga, ou seja, quantos ciclos essa barra, num processo de torce e distorce, digamos assim, com essas forças aplicadas, a barra aguenta. Então você está variando aqui de 1000 repetições até bilhão ou dezena de bilhão ou centena de repetição. Okay? Então a curva que a gente vai tomar como base é essa verde que está aqui. Certo? Então primeiro, observe que
esse sinal negativo nessa força aqui está associado a, digamos que você gira no sentido horário, aplicando essa força aqui, 5.340. E quando você girar no sentido anti-horário, você vai aplicar a força de mesma magnitude, só que com rotação anti-horária, sentido contrário. Então, isso que significa esse sinal negativo aqui. Então, primeiro a gente tem que determinar o quê? Esse gráfico está mostrando o que aqui? Desse lado aqui, a gente tem a amplitude da carga do sigma. Então, seria o sigma A. Para calcular esse sigma A aqui, a gente tem essa relação que também está lá nos slides, que é sigma máximo menos sigma mínimo dividido por 2, ok? Só que eu tenho que achar quem que é o máximo e quem que é o mínimo. Para saber isso, eu vou usar o quê? Aquela relaçãozinha que a gente tem lá de trás. Sigma é igual a força sobre área. Então, o que acontece aqui? Sigma máximo é igual a força máxima pela área inicial. A força máxima está aqui, certo? Então, vou dizer que a força sigma máxima vai estar associada à força positiva. Então, aqui entra 5.340. E a área, aquela relação com o diâmetro. Πd ao quadrado sobre 4. Então, você pega o diâmetro que está aqui, 6,4 milímetros, ou, passando para metros, 6,4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Você substitui aqui no lugar do t. E aí você faz esse cálculo e vai encontrar que o sigma máximo é de 166 megapascal. Fazendo a mesma coisa, só que considerando agora esse valor negativo, você vai encontrar um sigma mínimo de 166 megapascal negativo. Okay? Aí você vai substituir esses dois valores aqui. Muito cuidado, esse negativo que está aqui não é o mesmo que esse cara não. Porque se você considerar esse negativo como esse, o que vai acontecer? Você vai ficar com 166 menos 166 divididos por 2. Uma coisa menos ela mesma é zero, você não vai ter esse cara aqui. Então vai ser sigma máximo, 166 megapascal, menos sigma mínimo, menos, de novo, 166. Então, menos com menos dá mais. Aí você vai ter, no caso, 166 mais 166. Divididos por 2, dá só 166 megapascal. E aí você vai ter esse valor da amplitude da carga aplicada, da tensão aplicada, e vai procurar aqui. Então, 200 está aqui, 166 é abaixo de 200. Aqui é 50, então esse valor está entre 200 e 150. 166 estaria mais ou menos aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa, vai projetar isso aqui, mais ou menos em linha reta, no caso vocês usam uma régua, até encontrar um ponto mais ou menos na curva. Esse ponto você joga para cá. Então, quantas repetições essa liga aguenta antes de romper? 10 na 7 repetições, como está vindo daqui para cá, 10 na 7. Se 10 na sexta é milhão, 10 na 7 deve ser umas 10 milhões. Então, o movimento aplicado se repete 10 milhões de vezes e o material acaba rompendo. Então, é assim que é resolvido esse problema 8.6, ok? Para hoje eu não consegui, mas para amanhã eu vou fazer uma resolução no papel, vou escanear isso aí e vou colocar também junto com esse material de resolução para vocês, beleza? E lembrando que dúvidas, qualquer momento, mandem e-mail, fórum de dúvidas, chat online no horário da aula, beleza? Isso aí, moçada.